Meu irmão, minha irmã, nós já chegamos aí no 32º domingo do tempo comum e nós vamos meditar então com o evangelho que está em Mateus, capítulo 25, versículo de 1 a 13. Diz assim: O reino dos céus pode ser comparado a 10 moças, 10 virgens, que levando suas lamparinas saíram para formarem o séquito do noivo. 5 delas eram descuidadas e as outras eram previdentes. As descuidadas pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram jarros com óleo junto com as lâmpadas. Como o noivo demorasse, todas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um alvoroço. O noivo está chegando, ide acolhê-lo. Então todas se levantaram e prepararam as lâmpadas. As descuidadas disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: De modo algum, pois o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Para a gente poder compreender um pouquinho esse texto bíblico, porque para nós é muito diferente na nossa cultura. O que tem a ver numa festa de casamento 10 virgens, 10 moças, ou 10 mulheres aí, 10 virgens com lâmpadas acesas nas mãos? Então, para a gente poder compreender isso, seria bom nós compreendermos um pouquinho sobre o casamento nesse período bíblico, segundo um grande autor, um grande estudioso aí da cultura judaica, chamado Daniel Hopes. Ele traz para nós a cultura, o casamento no período bíblico da seguinte maneira. Na véspera do casamento, primeiro que a noiva era, os noivos, o casal já tinha contraído o noivado, eram noivos, prometidos em casamento. Então esse prometido em casamento era noivo. Então não tinha uma data certa para o casamento, poderia se dar em qualquer momento. Então, em um ano de noivado, ali a noiva tinha que estar sempre preparada, porque o casamento poderia acontecer a qualquer momento. Então, na véspera do casamento, o noivo, com seus amigos, ia buscar a noiva na casa dela. Então, fazia na casa do pai dela. Então, existia um grande cortejo, e esse cortejo era conduzido pelo amigo do noivo. O amigo do noivo ia na frente, conduzia o cortejo, para buscar a noiva na casa do pai dela. E o noivo ia vestido então com o diadema, como nós vemos isso lá no profeta Isaías. Nós já vemos como que o noivo se vestia. Isaías, capítulo 61, finalzinho do profeta Isaías, lá no seu capítulo 61, versículo 10, diz assim: O Senhor é minha grande alegria, meu espírito está em festa pelo meu Deus, pois ele me vestiu de salvação, cobriu-me com o manto da justiça, qual noivo com sua joia no turbante, e qual noiva recoberta de adornos. Então, ele era vestido com diadema real. O noivo colocava então no seu turbante, e o diadema real. Ou para cumprir o profeta Isaías, ou também para imitar Salomão. Isso nós vemos lá em Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículo 11. Saí para ver, mulheres de Sião, o rei Salomão com seu diadema. Então, ou seja, ou para imitar Salomão, que era um grande rei e com um nome muito famoso. Então, o noivo, ele ia nesse cortejo com o diadema real, do jeito que nós vimos aqui na Sagrada Escritura. E então o cortejo se formava sob a direção, aí, como eu disse, do amigo do esposo, do amigo do noivo. A noiva, então, eles chegavam na casa do pai,
do pai da noiva. Ali a noiva era carregada até a casa dos pais do noivo, né? Geralmente ou numa cadeira ela era carregada pelas pessoas, a noiva era carregada até a casa do noivo. E os pais do noivo então pronunciavam uma bênção já para iniciar. Essa bênção ela era feita debaixo de um rupá, que era uma tenda. Então ali contraía o matrimônio com essa bênção aí dos pais. E isso à tarde se passava em festa. Então, enquanto isso aconteceu o cortejo, a noiva foi levada para a casa do noivo, naquele cortejo triunfal, cheio de festividades. À tarde passava-se então em festa depois da bênção. Ia então para a festa e a noiva ficava com suas amigas num quarto separado. Então, quando chegavam na casa dos pais do noivo, que começava essa grande festa, então o noivo ficava na festa e a noiva ia para um quarto que estava separado para ela, junto com as suas amigas, enquanto acontecia a festa. Nessa festa, os homens e as mulheres eram separados. Tinha um jantar à noite, então homens jantavam de um lado e as mulheres jantavam do outro. Então era separado esse momento aí. Os homens e as mulheres só se reuniriam para comerem juntos depois de um outro momento na festa. Então, no outro dia, a festa continuava. Geralmente, a festa de casamento para os mais pobres era uma festa de uma semana. E para os mais ricos, essa festa durava aí, então, até 15 dias. Então, à noite, como eu disse, né, servia do segundo dia, à noite daquele segundo dia de festa, servia-se um grande jantar onde os homens e as mulheres eram separados, ficava cada um no canto. Era o momento, então, nesse momento do jantar, era o grande momento dos presentes. Então, era a troca dos presentes. As amigas da noiva ficavam com ela, as mulheres iam até lá dar os seus presentes e os homens, então, davam os presentes para o noivo. E a noiva, então, nesse momento, nesse lugar preparado para ela, separado da festa, a noiva ficava debaixo desse roupão. Tinha essa sala preparada para ela, tinha essa tenda onde a noiva ficava com as suas 10 amigas virgens. Ou seja, essas amigas aqui, elas ficavam ali com a noiva. Porque a qualquer momento da festa, o noivo poderia chegar e para contrair, então, para a consumação aí do matrimônio, para o momento íntimo do casal. Então, recapitulando, tinha o cortejo, que ia com o noivo. O noivo ia até a casa da noiva, buscava a noiva até a sua casa, a casa dos seus pais. Ali tinha uma bênção, nesse cortejo, né, triunfal. Depois, a noiva ia para um lugar separado, ficava com essas 10 amigas, essas 10 virgens, e a festa continuava, homens e mulheres separados. A qualquer momento do dia da festa, a qualquer momento da noite, a qualquer momento, esse noivo poderia ir até essa tenda, então, para buscar a noiva e levar a noiva para o quarto nupcial, onde eles teriam a sua intimidade, onde o matrimônio seria consumado. E nesse momento era o grande espetáculo. Essas 10 virgens, elas deveriam ficar então na tenda com a noiva, com as suas lâmpadas acesas, esperando o noivo chegar e levar a noiva para o quarto nupcial. Então era um grande espetáculo, era um momento muito esperado, porque essas lâmpadas acesas deveriam iluminar a chegada do noivo. O noivo então vinha, essas virgens assistiam o encontro do noivo com a noiva debaixo dessa tenda, iluminava esse momento, né? E era tão bonito esse momento porque se rezava, se cantava, recitava aquilo que o Cântico dos Cânticos vai dizer. Então era um espetáculo iluminado pelas virgens e, como nós vemos em Cânticos capítulo 1, versículo 15, diz assim: ele dizia, quando ele estava se aproximando então dessa tenda, o noivo dizia: como és bela, minha amada, como és bela com teus olhos de pomba. E o versículo 4 do mesmo capítulo vai dizer, a noiva dizia: leva-me atrás de ti, corramos, que o rei me introduza nos seus aposentos, exultemos e alegremo-nos contigo, celebrando teus amores melhores que o vinho.
Então essa passagem do Cântico dos Cânticos, o noivo ao mesmo tempo dizia: quem é essa que avança como a aurora, formosa como a lua? Então era o Cântico dos Cânticos, a oração da esposa para o esposo, que é o próprio Deus, era utilizado aí também no matrimônio. Então, esse momento o noivo vinha dizendo isso, a noiva respondia: introduza-me nos teus aposentos reais, porque o noivo estava vestido como um rei. Então era o momento, o maior espetáculo, o encontro do noivo com a noiva, debaixo dessa tenda, e depois eles entrariam na intimidade deles, e essas virgens então vinham para a festa. E esse momento, o mais importante aí, com as velas acesas que elas deveriam iluminar, foi aí que Jesus conta essa parábola, que 5 prepararam óleo de reserva e 5 não preparavam. Depois disso, depois da consumação do matrimônio, essas 10 virgens vinham para a festa, tinham os cânticos, das virgens, os cânticos das vinhas, e ao mesmo tempo que era um momento também de conseguir o matrimônio para aquelas que ainda não eram prometidas em matrimônio, e as mulheres se uniam aos homens e a festa continuava, homens e mulheres juntos, e depois o casal, depois da consumação do matrimônio, também vinham para a festa e ficavam na festa até terminar os dias aí contados para a festa. E por que 10 virgens? Porque o número 10 representa a totalidade, as 10 palavras de Moisés, dos 10 mandamentos, e virgens porque representa a integridade. Então essas 10 virgens representam que elas estavam inteiras ali, na sua totalidade, na sua integridade. Então, para dizer que o matrimônio deveria ser realizado e celebrado na sua totalidade, na sua integridade, debaixo dos mandamentos de Deus e sem reservas. Da mesma forma que a virgem ela era destinada ao seu esposo naquele momento, então ela estava por inteira, nada nela era violado. Então ela era inteira, sem violação nenhuma para o seu esposo. Ela estava completamente na sua totalidade sendo entregue. Por isso esse costume das 10 virgens, para representar a totalidade, para dizer que o matrimônio é a totalidade do homem e da mulher se unindo, um se entregando ao outro. Nós vemos no profeta Isaías, por exemplo, Isaías capítulo 62, versículo 5, nós vemos assim: como a jovem se casa com o jovem, assim Deus Criador se casará contigo. Mais que um recém-casado, feliz com sua esposa, contigo estará feliz o Senhor. Ou seja, da mesma forma, o que é a virgindade aqui? É a totalidade para Deus. Deus se contenta com o nosso ser inteiro, na sua totalidade, ofertado a Ele. Então, esse encontro que era assistido pelas virgens é a antecipação daquele encontro quando o esposo da igreja, que é Jesus, virá no final dos tempos. Então Jesus usa essa parábola para dizer que o povo de Israel esperava a vinda do Messias, e aqueles que pudessem ver o Messias chegando, se encontrando com Israel, que seria a noiva, que seria a esposa, seria o maior espetáculo do cumprimento das promessas de Deus. O Messias chegando ao encontro do povo de Israel. É o que Jesus usa nessa parábola. Essas 10 virgens representam a igreja, representa você e eu, que precisamos estar com as nossas lâmpadas acesas para esse grande encontro, que vai ser o encontro do esposo com a esposa debaixo da sombra do Altíssimo, que representa essa tenda, e ao mesmo tempo para contemplarmos a união, a intimidade do próprio Deus com o seu povo. É o que acontecia aqui no matrimônio. Enquanto o casal ia para o quarto nupcial, as virgens voltavam para a festa para comemorar a intimidade daquele casal, representando aí a intimidade do próprio Deus que se une com o seu povo. Só que o Evangelho vai dizer de virgens, 5 delas eram prudentes e 5 imprudentes. Só que o texto bíblico, o grego, não traduz como imprudentes. O texto bíblico traduz como loucas. Então eram virgens loucas. Por que loucas? Porque foram tão apressadas que não prepararam o óleo necessário. Então a pressa aí, ela sempre nos atrapalha no projeto de Deus, porque a pressa nos impede de preparar aquilo que precisamos para esse grande encontro com Deus. Então 5 foram sábias
e 5 foram loucas. Loucas porque aguardaram tanto tempo, esperaram por tanto tempo e perderam a grande oportunidade que elas tinham de ver o maior espetáculo quando o noivo vem ao encontro da noiva. E o que são essas lâmpadas? Nós podemos encontrar isso no Salmo 18, 29. Diz assim: essa lâmpada, por que elas estavam com lâmpadas nas mãos? O que representam essas lâmpadas? O Salmo 18, versículo 29 nos dá uma resposta. Senhor, tu acendes minha lâmpada, meu Deus, ilumina minhas trevas. Então essa lâmpada é o próprio Deus, é a própria vida de Deus no homem. Então, meu Deus, acende a minha lâmpada, seja a minha própria lâmpada, seja a minha própria luz. Jesus mais tarde vai dizer que ele é a luz do mundo. Depois, o que é o óleo? O que é esse óleo que não pode ser partilhado? Porque elas poderiam ter dado um pouco para as outras, mas que óleo é esse que não pode ser partilhado? Esse óleo nós encontramos em Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 3. Como o óleo dos teus refinados perfumes, como óleo derramado é o teu nome. Olha que interessante. A lâmpada é a própria vida de Deus e o óleo é o nome de Deus. E qual que é o nome de Deus que nos foi revelado? Jesus. Jesus é o nome de Deus. Então, diz aqui, o óleo derramado é o teu nome. Então esse óleo é o próprio nome de Deus. Por isso que ele não pode ser partilhado. Em que sentido? Ele é todo para mim, como ele deve ser todo para ti. O nome de Deus na sua inteireza, na sua totalidade. E a lâmpada que é a própria vida de Deus. Então óleo derramado é o próprio nome de Deus. E loucas porque não levaram, o suficiente para esperar esse grande encontro. Se nós pegarmos, pela primeira vez na Bíblia, nós encontramos em Deuteronômio capítulo 32, versículo 6, pela primeira vez na Bíblia, essa palavrinha aí, louco. 32, versículo 6. É assim que agradeceis ao Senhor, povo louco e insensato? Ou seja, nós somos loucos e insensatos quando nós não reconhecemos quem é Deus. E a própria vida de Deus, a presença de Deus. Então, por que essas virgens foram consideradas virgens loucas? Essas 5 que não tinham óleo foram consideradas virgens loucas, porque elas não reconheceram quem é Deus, como está lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo 6. Pela primeira vez na Bíblia, não reconhecem a presença de Deus. Então, elas são loucas porque faltou sabedoria, faltou reconhecer quem é Deus, e porque não reconheceram quem é Deus, esvaziaram esse grande encontro que seria do noivo com a esposa, representando o próprio encontro de Deus com o seu povo, com a igreja. Então foram loucas porque perderam. O nome de Deus é esse óleo e elas perderam, não tiveram suficientemente a própria vida de Deus e o óleo de Deus, que é o nome de Deus, para presenciar esse grande encontro que a igreja vai presenciar no final dos tempos, quando Jesus vier em glória para se unir com a sua esposa. Nós precisamos estar com as nossas lâmpadas acesas. O nome de Deus é esse óleo que cura, acende o fogo, unge reis e profetas e ao mesmo tempo serve como alimento. Então ele prepara a comida. Nós vemos isso em toda a Sagrada Escritura. Então esse óleo, as nossas lâmpadas precisam estar cheias desse óleo, que é o próprio nome de Deus, que vai nos curar, acender o fogo da sua presença em nossas vidas, que vai nos ungir e ao mesmo tempo vai nos alimentar com a sua própria vida. Então hoje, nesse domingo, peçamos ao Senhor que nós não façamos parte desse grupo das virgens loucas, mas pelo contrário, façamos parte daquelas que têm óleo em reserva, o nome de Deus dentro do seu coração, a própria vida de Deus, e nós veremos o maior espetáculo da humanidade. Quando o esposo vier ao encontro da sua esposa, ele dirá para nós: quem é essa? As almas esposas, Quem são essas? Ou quem é essa no singular que avança como a aurora? E nós vamos dizer ao Senhor: introduza-me no teu palácio nupcial, no palácio das tuas intimidades, no teu palácio, porque tu és o rei da minha alma. Amém.
Música